Paz seja convosco! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a irmã Jéssica e hoje nós estudaremos a lição 25 do caderno Gênesis Infanto Juvenil. O nome da lição é José, o governador do Egito. E para que você entenda bem essa lição, é muito importante que você já tenha feito as anteriores. Essa lição está bem no finzinho já da revista, né? E a lição 24 e a 23 também falavam de José. A gente está contando a história de José. Então, se você não fez as lições anteriores, que falam desde quando ele era mais novinho, que ele foi vendido pelos irmãos, aí depois ele foi preso, né? E aconteceu um monte de coisa na vida de José. Se você não fez essa parte ainda, é preciso que você pare agora o vídeo, volte, faça essas lições anteriores, para que aí sim você entenda bem essa parte que nós estamos, que é a parte que ele se torna governador. Tá bom? Porque senão você vai ficar com um pedacinho só da lição e não vai entender direito o contexto, não vai entender o que aconteceu e por que ele chegou nessa posição. Para você entender bem certinho, tem que seguir a ordem. Então, confere lá se você fez a lição 23, a lição 24, para agora nós fazermos a lição 25. E se tiver tudo certinho, pega lápis, borracha, lápis de cor, que a nossa lição vai começar, tá bom? Vamos lá? Antes, no entanto, da nossa leitura, nós faremos uma oração para nos conectarmos ao Senhor, ficar com o coração aí bem preparado para poder aprender bastante. Vamos lá? Eu vou ficar aqui sentadinha para vocês conseguirem ver, mas se vocês puderem, onde vocês estiverem, dobre os joelhos, tá bom? Juntem as mãozinhas, fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento aos céus, pensar no Senhor e tudo aquilo que o nosso coração deseja comunicar a Ele. Amém? Senhor Santo Deus, aqui, Senhor, nós estamos, alguns, ó Pai, de joelhos dobrados, as crianças. Eu não estou, Senhor, para que eles possam me ver, mas todos, ó Pai, pensando em Ti, Senhor. Graças lhe damos, ó Pai, pela vida da nossa mamãe, do nosso papai, da nossa família, dos nossos irmãos, Senhor, em Cristo, dos nossos amigos da escola, Senhor, da nossa professora. Graças lhe damos, ó Pai, pela oportunidade de fazer mais uma lição e aprender mais da Tua Palavra. Também agradecemos a Ti pela saúde, Senhor, e por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Pedimos, Senhor, a Ti nesse momento, que o Senhor estenda as Suas mãos sobre nós, abra, Senhor, a nossa cabecinha, coloque nela bastante entendimento, disposição para aprender, nos ajude, Senhor, a ficar calmos, Senhor, ficarmos, Senhor, ouvintes, né, concentrados para ouvir a Tua Palavra, que nada venha nos atrapalhar, tirar a nossa concentração, mas que nós possamos nos dedicar em aprender mais de Ti. Senhor, pedimos também a Ti que o Senhor possa estender as Suas mãos sobre a vida daqueles que precisam, que estão doentes, seja da nossa família ou de amigos, que o Senhor possa estender sua mão sobre cada um deles. Também sobre os adultos, né, para que eles também possam estudar a Tua Palavra, aprender e assim nos ensinar cada vez melhor. Graças lhe damos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é tão grande, tão poderoso. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. É a nossa oração, é o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos no nome santo do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, para começar, eu vou fazer a leitura e eu vou pedir para vocês, quem já sabe ler, ir acompanhando com o dedinho aí na sua revista. Quem não sabe ler, não se preocupa, vai ouvindo e prestando bastante atenção, hein? Olha lá, verso inicial. Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Isso está escrito em Gênesis 41, do 38 ao 41. Bom, esse momento é tão especial, é tão lindo. É o momento em que o faraó
resolve colocar José para ser o governador do Egito. Ele reconhece que ninguém em todo o Egito é tão sábio como ele. Ninguém conseguiria fazer esse trabalho tão importante. Bom, o objetivo do estudo: mostrar como o Senhor mudou a história de José, o transformando em governador do Egito, e também que Deus tem planos para nós. E para alcançarmos, devemos nos colocar à disposição dele. Então, nesse estudo, a gente vai pensar um pouquinho nisso que Deus fez na vida de José, colocando nesse papel, nesse lugar tão importante, e também pensarmos que o Senhor tem planos para nós também. E se a gente confiar nele e nos colocarmos à disposição, assim como José fez, Deus pode realizar planos maravilhosos na nossa vida. Vamos lá, vamos para o estudo. Acompanhe aí. Como vimos nas lições anteriores, José passou por muitas dificuldades ao longo da sua trajetória. Foi vendido pelos irmãos, acusado e preso injustamente. Ele passou por muitos desafios, mas nunca perdeu a fé. Até que um dia, finalmente, interpretou o sonho do faraó. As vacas gordas significavam anos de fartura, isto é, de muito alimento. E as vacas magras, anos de miséria e fome. E o mesmo se dava com as espigas de milho. Isso foi visto lá em Gênesis, também no comecinho da história de José, no meio da história de José, no capítulo 41, de 1 a 24. Imaginem só, alguém conseguir interpretar um sonho tão importante como esse. Bom, para quem fez a lição na ordem certinha, nesse momento aqui você vai se lembrar que o copeiro que tinha sido ajudado por José, vendo a aflição do faraó com esse sonho que ninguém interpretava, lembrou-se de José, contou tudo o que havia acontecido com ele e no momento certo, na hora certa, conforme o Senhor faz, chamaram José para interpretar o sonho do faraó. E José não só interpretou, ele disse também outra coisa, olha só. Ao ser capaz de interpretar o sonho de faraó, José o deixou preparado para um grande problema que estaria por vir, mas também disse o que ele deveria fazer. O faraó deveria encontrar alguém capacitado para comandar a terra do Egito. Mas quem? Quem seria tão capacitado assim? Tão sábio? Tão cheio do Espírito Santo de Deus? José, é claro. Vejam, deixa eu baixar aqui. O faraó soube na hora o que fazer. José, que antes havia sido escravo e prisioneiro, era, afinal, a pessoa mais indicada para tomar conta do Egito. Então, Faraó deu a José o seu anel, um colar e roupas finas. Isso significava que, a partir daquele momento, José mandava no Egito inteirinho, e todos, menos o Faraó, deveriam obedecer às suas ordens. Então, o Faraó percebeu que ninguém, naquele momento, era a pessoa tão indicada quanto José para tomar conta dessa tarefa tão importante. Bom, será que ele deu conta? Vamos ver. Vejam que coisa magnífica. Que coisa magnífica o Senhor faz. Mudou a história de José e fez dele governador do Egito. E um ótimo governador, pois seguindo suas ordens, os egípcios guardaram bastante comida e no tempo de abundância. E assim, nem o Egito e nem os demais povos morreram de fome. Como será que José se sentiu ao ajudar Faraó? E ao saber que por meio dele tantas vidas foram salvas? Sabem por que isso aconteceu? Porque Deus mudou a história de José? Porque José estava totalmente à disposição do Senhor. Ele estava exatamente onde o Senhor queria, onde o Senhor o colocou e se permitiu ser usado por ele. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis e não sabemos por quê. Ficamos achando que não merecemos, que não é justo estarmos passando por isso. Mas o Senhor quer de nós uma postura diferente. Ele espera que, em meio aos desafios, nós possamos aperfeiçoar os nossos dons. Vejam, o dom de José era ter e interpretar sonhos.
Ele podia ter se revoltado e dito: eu é que não vou ajudar o faraó, nem Potifar, nem ninguém. Eles nem merecem. E a verdade é que nem sempre merecem mesmo. Mas, ao contrário, se mostrou disposto a usar seus dons, ajudando a salvar milhares de vidas. Por meio do governo de José, o nome do Senhor foi exaltado no Egito. Assim, entendemos que os dons que o Senhor nos dá, na verdade, são mais que um presente, são uma responsabilidade que Ele nos confia para nós fazermos o bem, seja por nossa família, pelas pessoas na escola, pela Igreja de Deus. Já pensou que Deus também tem um propósito na sua vida? Ele tem um plano para você, dons para te entregar, missões para você cumprir, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. José fez o que era certo aos olhos de Deus, e o próprio faraó reconheceu a Deus por meio dele, tornando-o governador do Egito. Faraó percebeu que José era filho do Deus Altíssimo, porque mesmo José estando numa situação muito ruim, ele se permitiu ser ferramenta para o bem e para cumprir a vontade de Deus. Aí nós vimos a história de José, esse pedaço, aliás, né, da história de José, de quando ele, independente das dificuldades, de quem era o faraó, do fato do faraó não servir ao mesmo Deus de José, ainda assim José o ajudou o povo do Egito, evitou que milhares de pessoas morressem de fome, até sua própria família, como vocês vão ver na próxima lição. E foi muito especial a maneira como Deus usou José. Agora, vamos para o nosso questionário. Questão 1. Com o que Faraó havia sonhado e o que significava? Bem fácil, né? Pensa aí um pouquinho e daqui a pouco eu falo a resposta. Quem escreveu que ele havia sonhado com vacas magras e vacas gordas e espigas de milho, acertou. Ele tinha tido esse sonho, que foi o que José interpretou. Questão 2. Como deveria ser o homem que Faraó contrataria para cuidar desse caso? E aí, pensou? Tinha que ser um homem capacitado, com responsabilidade e, de preferência, alguém sobre o qual tivesse o Espírito do Senhor. E é claro, né, que só poderia ser José. O que José recebeu de Faraó em sinal de respeito ao ser colocado no cargo de governador? E aí, pensou? O que ele recebeu foi um anel e vestes finas, roupas finas. Com aquele anel que ele recebeu, todo mundo no Egito saberia que ele era o governador e que ele tinha autoridade para mandar e desmandar. Por último, como José resolveu o problema da fome? Agora, então, como governador, o que foi que ele fez? Para quem disse que José resolveu o problema da fome, guardando e abastecendo celeiros aí do faraó, com bastante alimento, bastante comida nesses 7 anos de fartura, acertou. Então ele guardou bastante alimento, bastante comida, para que nos 7 anos que viesse a fome, eles tivessem bastante alimento guardado. É mais ou menos como fazem alguns animais, né, como as formigas. Então o Senhor deu essa sabedoria a José para que ele pudesse ter esse plano aí de guardar bastante alimento. E isso foi uma bênção que ajudou a evitar a fome em muitas partes do mundo. Por último, temos aqui um labirinto da jornada de José. E esse labirinto não tem jeito, só vai conseguir fazer mesmo quem já fez as outras lições, a 23 e a 24 também. Mas eu vou dar uma ajudinha. A história de José, olha lá, começa ali, olha, quando ele está sendo vendido, negociado pelos irmãos. Então ele vai passando por muitas dificuldades, por muitas situações. Ele vai até a casa de Potifar, ali tem uma imagem da mulher de Potifar ali, correndo atrás dele. Depois ele é preso,
né? Fica um tempinho da prisão, depois ele vai lá, consegue interpretar os sonhos do faraó, explica a questão do alimento e finalmente ali é colocado como governador do Egito. Que bênção, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa partezinha da história de José. Ah, e tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Questão 3, em que falava das coisas que o faraó recebeu em sinal de respeito, faltou dizer que ele também recebeu um colar. Eu havia me esquecido, ó. Então, se você não colocou, volta lá na questão 3, escreve também que ele recebeu um colar, tá bom? Dito isso, espero que você tenha aprendido muito com a história de José. Espero que você tenha aproveitado essa lição, tenha entendido o quanto o Senhor trabalha em nossas vidas por meio dos dons espirituais que Ele nos dá e o quanto é importante que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para Ele nos usar e abençoar as vidas das pessoas que nos rodeiam por meio da nossa vida. Mesmo quando a gente está numa situação difícil, uma situação ruim, o Senhor pode nos tirar de lá à medida que a gente se coloca à disposição para que Ele faça de nós aquilo que Ele tem planejado para nossas vidas. Amém? Vou dar um spoiler aqui. A próxima lição vai ser a última parte da história de José, uma lição muito linda, que vai falar sobre amor, sobre perdão, e também a última lição desse caderno, né, do livro Gênesis. Espero que você goste, que você aprenda muito mais. E é isso. Até a próxima lição. Fique com Deus. Pai seja convosco.